Bom dia a todos. Quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor. Quem vos fala é o pastor Paulo de São Paulo, Jundiaí. Estamos agora no nosso canal do YouTube com o nosso resumo da Escola Bíblica. Quero fazer um convite especial para você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube para se inscrever. Digite lá paulo.delanhese. Ajude-nos a divulgar a palavra do Senhor. Compartilhe os nossos vídeos com seus amigos do WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, pois estamos aqui ensinando a palavra do Senhor, pura e verdadeira. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, nos nossos momentos apologéticos, defendendo a fé bíblica que uma vez foi dada aos santos. Temos aqui no nosso canal do YouTube também mensagens diretamente para a família, para casais, pois trabalhamos com casais há mais de 15 anos. Ajude-nos divulgando, se inscrevendo e curtindo ali no sininho, amém? A aula de hoje tem como título Os Pães da Proposição, ou os Pães da Proposição, que era consagrado ao Senhor. Temos alguns versículos de parâmetro da aula de hoje, que se encontra o primeiro em 1 Crônica 9:32, os pães eram feitos pelos coatitas. Levítico 24:5, o material do pão. Deuteronômio 8:3, a suficiência da palavra de Deus. Êxodo 16:31-35, o pão que desce do céu. Mateus 6:11, o pão nosso de cada dia. João 6:35, Jesus é o pão da vida. E o texto de base é João 6:47-48, que nos diz assim a palavra do Senhor: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Então Jesus é o pão que nos sacia. Este pão de Israel, comentado nesta lição, era um símbolo do que mostrava algo mais perfeito lá na frente, que é exatamente Jesus. A verdade prática. A palavra de Deus é o alimento que nos sustenta a alma, o coração e o próprio corpo. Sem ela, a vida é impossível. Ou seja, a palavra de Deus, ela é o que completa tudo aquilo que precisamos para a nossa vida, seja física ou espiritual. A nossa leitura bíblica em classe, ela está baseada no livro de Levítico 24, do 5 ao 9, que nos diz assim: também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 bolos. Cada bolo será de 2 dízimas, e os porás em suas fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura, perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o Senhor, por oferta memorial. Oferta queimada é ao Senhor. E em cada dia de sábado, isto se porá em ordem perante o Senhor, continuamente pelos filhos de Israel, por concerto perpétuo. E será de Arão e de seus filhos, os quais comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles, da oferta queimada ao Senhor, por estatuto perpétuo. Ou seja, algo que não se revoga, algo que é um memorial diante de Israel, diante da igreja hoje, Jesus sendo o nosso pão da vida, diante de toda a história. A lição anterior, que nós estudamos já aqui no nosso canal do YouTube, aprendemos a respeito das lâmpadas da casa de Deus. E hoje, como já vínhamos falando, estudaremos os pães da proposição. Deus havia recomendado que no tabernáculo houvesse sempre uma mesa posta com 12 pães, Êxodo 25:30.
Não haveria manjares ou alimento sofistificado, mas sim o alimento principal diário. Onde há pão, não há fome. Temos um Deus que sustenta e supre as necessidades do seu povo, seja de ordem física, emocional ou espiritual. Como já dissemos, Deus, ele cuida de nós no mínimo detalhe. Deus se preocupa com o seu povo e mostrou isso em toda a história. A introdução de hoje nos diz que os pães da proposição ficavam num dos lugares mais nobres e reservado do tabernáculo, ali em frente ao candelabro de ouro. Eram iluminados durante toda a noite. A simbologia é claramente cristológica. A luz do Evangelho mostra ao pecador faminto que somente Cristo pode saciar-nos plenamente. Nesta lição veremos como Deus foi didático a Israel ao mostrar-lhe a suficiência de sua palavra nos pães da propiciação. Muito maravilhosa essa comparação que o autor acaba de fazer a respeito dos pães diante do candelabro, a qual era iluminado durante toda a noite. Jesus é a luz deste mundo e o pão que sacia a fome do pecador. Quando o pecador se rende a ele, quando o pecador entrega a sua vida a ele, Deus está pronto para saciá-lo, para limpar e para tirá-lo das trevas. Tópico 1. Os pães da proposição. A fim de que os pães da proposição fossem introduzidos no tabernáculo, Deus ordenou o fabrico de uma mesa especial. Quanto aos pães, deveriam estes ser preparados de acordo com uma receita bastante específica. Ou seja, Deus faria com que Israel entendesse os detalhes, tudo de uma forma que lhe agradasse e que mostrasse algo para o futuro, a qual sabemos que a referência total é ao nosso Senhor Jesus. Primeiro requisito, a mesa dos pães. A mesa que receberia os pães da proposição, feita de madeira de acácia, tinha essas medidas: 2 côvados de comprimento, 90 centímetros, 1 côvado de largura, 45 centímetros, e sua altura 1 côvado e meio, 70 centímetros. Então temos o côvado especificado dentro do livro e temos também quanto significa este côvado em comprimento, largura e altura, para que você possa melhor entender. Êxodo 25, versículo 23 ao 30. A mesa toda revestida de ouro fino recebeu adornos da sua altura de 4 dedos, bastante apropriado para comer os pães sagrados. Suas argolas serviam para suportá-la. A madeira de acácia, por ser medicinal, evitava fungos e parasitas que poderiam contaminar os pães sagrados. Olha que interessante. A madeira usada ali era uma madeira medicinal e evitava contaminação nesses pães. Os pães da proposição. Os pães da proposição eram preparados todos os sábados pelos coatitas. 1 Crônica 9:32. Em sua composição usava-se a flor da farinha de trigo. Levítico 24:5. Ou seja, a parte mais fina e nobre deste produto. Depois de cozido, eram postos em 2 fileiras sobre a mesa, sendo estremeados por incenso. Levítico 24:6, 7. 12 pães, um para cada tribo de Israel. O significado disso é simples. Deus estaria sustentando a toda a tribo. Todos receberiam o pão do Senhor. Todos seriam saciados. Todos seriam abençoados pelo Senhor. A simbologia dos pães. Os pães da proposição simbolizavam a presença sempre providencial de Deus no meio do seu povo. Jeremias 32:38 nos fala isso. Dessa forma, os israelitas deveriam saber que o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
Mateus 4, versículo 4. Quanto ao pão estar acompanhado de incenso, significa isso que a presença do Senhor sempre vem acompanhada pelas orações dos santos. Apocalipse 5, 8, Apocalipse 8, 3, 4. Então está aí o significado do incenso ali nos pão. Oração, consagração, entrega total ao Senhor. Os pães da proposição ou da presença representa ainda a palavra de Deus que através do Evangelho alimenta o mundo faminto. João 1, versículo 1. Então, este pão, na sua simbologia total, levando-nos à pessoa de Jesus, ele é o que sacia a fome espiritual deste mundo, a qual vive cada dia se enredando mais e mais pelo pecado. Deus é o único que pode alimentá-los. Deus é o único que pode saciá-los através da pessoa de Jesus. O subsídio bíblico didático traz-nos algo interessante sobre o pão. A alimentação da maioria dos hebreus era simples. Pão, azeitonas, queijo, frutas e vegetais. Formava a dieta fixa. Então, este era o alimento básico que o judeu usava. Carne só era comida em raras ocasiões. O pão era um alimento tão básico que se tornou sinônimo da própria vida. Comer pão equivalia a fazer uma refeição. Os egípcios não podiam comer pão com os hebreus. Gênesis 43, versículo 31 ao 32. Por quê? Porque eles eram impuros. Israel se consagrava para aquilo. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Lucas 11, 3. Foi o que Jesus ensinou. Era uma oração para a provisão diária do alimento. O pão era algo tão básico que Jesus referiu-se a si mesmo como o pão da vida. João 6, 35. Até por isso os judeus queriam apedrejá-lo, queriam matá-lo, porque os judeus entendiam muito bem esta fala de Jesus quando ele está dizendo que ele é o pão da vida. O pão parece ter sido sempre partido e nunca cortado com uma faca, o que fez surgir a frase o partir do pão, usado em Atos 27, para descrever o serviço de comunhão. Então aí está a referência de conhecimento sobre a dieta de Israel, sobre o pão e como se partia o pão. Tópico 2. A palavra de Deus, o pão da vida. O povo de Israel, desde o início de sua história, sempre teve uma convivência cerimonial e tipológica com o pão. Gênesis 14, 18, 20. Quer no tabernáculo, quer fora do tabernáculo. O pão sempre simbolizou a presença de Deus entre o seu povo. Então essa é a grande realidade do pão dentro da cultura judaica. E para nosso conhecimento hoje. Parte 1 do tópico 2. A palavra de Deus é vida. Durante a peregrinação de Israel no Sinai, os israelitas conscientizaram-se de que nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Deuteronômio 8, 3. Durante 40 anos, Deus os sustentou com o maná, o pão, que descia dos céus a cada manhã. Êxodo 16, 31, 35. Portanto, a presença divina era perceptível, tanto no lugar santo do tabernáculo quanto no arraial. Todos sabiam que, apesar da aspereza do deserto, o Senhor jamais o abandonaria naquela árdua caminhada. Olha que coisa linda, que coisa fantástica. Deus, durante 40 anos, sustentou Israel no deserto. Deus, toda manhã mandava pão do céu, o maná. Toda manhã, Israel sabia que Deus estava cuidando dele. Como hoje, Deus, ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Pois a Bíblia diz que até os fios da nossa cabeça, Deus sabe. Deus cuida da erva, da flor, que nasce e amanhã morre. Deus cuida dos passarinhos. E quanto mais de mim e de você se formos fiéis ao Senhor. Se deixarmos
a nossa vida inteiramente entregue na mão do Senhor. A palavra de Deus é o nosso sustento diário. Além do pão, Deus proporcionava cotidianamente ao seu povo água, direção, proteção e iluminação. Êxodo 13, 21, 15, 22, 27 e 17, 1 ao 16. Deus cuidava em todos os detalhes de Israel. Por conseguinte, os israelitas eram sustentados, orientados e protegidos pelo Senhor a cada dia. À semelhança de Davi, eles podiam declarar que o Senhor era o seu pastor e nada lhes faltava. Salmo 23, verso 1. Ainda que Israel foi rebelde muitas as vezes, por ser mal agradecido, e muitas das vezes eu e você também somos rebeldes e mal agradecidos. Mas, quando olhamos para a história de Israel, quando olhamos para a nossa vida, mesmo diante da dificuldade, principalmente do que o nosso mundo, o Brasil, passa nesse século 21, especificamente neste ano de 2018, que já vem aí por mais ou menos 4 anos, crise de desemprego, problemas na política, desonestidades, roubos, fraudes, a igreja continua sendo sustentada pelo Senhor. Eu, você e a sua família continua sendo cuidado pelo Senhor. Porque Deus, Ele prometeu cuidar de nós como Ele cuidou de Israel no deserto. Mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel, diz a sua palavra, porque Ele não pode negar a si mesmo. A palavra de Deus é o nosso sustento específico, parte 3 do tópico 2. Na mesa do tabernáculo, havia, como já vimos, 12 pães distribuídos em 2 fileiras, sendo um pão para cada tribo de Israel, Levítico 24, 6. Entre as fileiras de pães, o incenso, Levítico 24, 7. O que isso significa? Antes de tudo, que Deus alimenta o seu povo tanto coletiva quanto individualmente. Ele conhece perfeitamente nossas necessidades. Salmo 103, verso 14, Mateus 6, versículo 8. O que podemos inferir dessa lição? Deus tem uma comida personalizada para mim, para você e para cada servo seu em particular. Ou seja, Deus sabe tratar com cada um nos seus mínimos detalhes. Deus cuida de mim, cuida de você, cuida em todo o sentido físico e espiritual. Essa é a grande promessa de Deus para a igreja, para a noiva do Senhor. Deus sempre estaria conosco. O subsídio bíblico teológico nos diz que em Levítico 24, 5, 9, somos instruídos com relação à fabricação do pão, tipo de farinha, quantidade, o arranjo do pão sobre a mesa, bem como quem deve comê-lo. Os pães deveriam ser feitos de farinha fina e são símbolo de nosso Senhor Jesus Cristo. João 6, versículo 35. A palavra de Deus é o pão da vida para nós. A cada sábado era colocado pão fresco na mesa da proposição, 12 pães em suas 2 pilhas, organizada tendo 6 cada. Bem-aventurados são aqueles que diariamente se alimentam da palavra. Quando se ajuntarem no dia do Senhor, encontrarão um pão, suprimento de pão da vida, esperando por eles. O pão que se retirava da mesa seria comido por Arão e seus filhos em um lugar santo. Tomar tempo para alimentar a alma com a palavra viva é essencial à nossa experiência. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Muitas vezes o salmista usa a palavra selá para lembrar-nos de meditar na palavra. Então, a simbologia do pão que estava consagrado ao Senhor, que era entregue ao sacerdote e aos seus filhos, simboliza que eu e você, como servos, como cristãos, temos que ter o nosso momento de consagração ao Senhor. Temos que ter o nosso momento de devoção ao Senhor. Ler a sua palavra, estudar a sua palavra, crescer na graça e no conhecimento
foi o que o apóstolo Paulo instruiu, né? Não tem como ser apenas cheio do poder e não conhecer nada. Não tem como conhecer tudo e não ser cheio do poder. Precisa haver uma balança de equilíbrio, um nível certo, um nível que possa agradar o Senhor, porque a palavra de Deus diz que a balança injusta, ela indigna ao Senhor. Ou seja, o Senhor não respeita a balança injusta. Em tudo na nossa vida precisa haver equilíbrio. Em tudo na nossa vida precisa haver moderação. Então o Senhor quer que sejamos alimentados físico e espiritualmente. Os dois. Porque só assim somos saciados diante deste mundo. Tópico 3. Jesus Cristo, o pão que desceu do céu. Os pães da proposição são os mais perfeitos símbolos do Senhor Jesus Cristo, pois a sua missão neste mundo foi e sempre será alimentar-nos com a palavra de Deus. João, capítulo 1, versículo 1. Jesus, o pão da vida. O Senhor Jesus, através de sua palavra, revela-se como a água e o pão da vida. João 4, versículo 13 e 14. 8, versículo 32. Apocalipse 7, versículo 17. Certa vez ele foi tão claro acerca de sua missão redentora que levou alguns de seus discípulos mais chegados a escandalizarem-se com o seu discurso. João 6, 48, 60. O Senhor Jesus, como pão vivo, não se limitou a ficar no santuário, mas encarnando-se, trouxe a presença do Pai Celeste a toda a humanidade. Mateus 1, 23, Hebreus 1, 3. Então Jesus, ele foi mais do que claro com os discípulos e com a multidão que o ouvia, que ele era o pão. E por isso, os judeus, entendendo muito bem o que ele falava, queriam apedrejá-lo, queriam matá-lo. E os discípulos também começaram a cochear em dois pensamentos. Mas Jesus não mudou o seu discurso, continuou firme na sua palavra, mostrando a eles que ele veio fazer exatamente aquilo que Deus havia ordenado. Jesus, o pão da nossa comunhão com o Pai. Jesus, como pão vivo que desceu do céu, não precisa ser tocado todos os sábados, como os pães da proposição, trocado. Levítico 24, 8, porque todo sábado, como já vimos, os pães da proposição eram trocados. Jesus não precisa, porque ele é o pão perfeito. Nosso Salvador, além de ser um sumo sacerdote infinitamente superior a Arão, é o pão divino e do próprio sábado e Senhor é ele. Mateus 12, 8, João 6, 41, Hebreus 7, 17, 25. Está aí a clara evidência porque não devemos guardar mais o sábado. O sábado era apenas um símbolo do que viria perfeitamente. Jesus é o próprio sábado. Jesus é a própria perfeição. Hoje eu não preciso guardar um dia específico como sábado, como Israel guardava. Hoje eu guardo domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e assim por diante. Hoje nós guardamos todos os dias como o dia do Senhor. Todos os dias adoramos o Senhor. Não adoramos o Senhor especificamente no sábado ou especificamente em um dia de culto. Um exemplo da minha igreja. Terça, quinta e domingo. Não é só nesses 3 dias que eu estou na presença do Senhor. Eu estou na presença do Senhor segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, na faculdade, no trabalho, na rua, em casa. Essa era a grande ordenança que o Senhor queria para Israel. A figura do sábado era apenas um símbolo de algo que viria perfeitamente. Então Jesus é a própria essência dessa verdade. Quem quer guardar luas, quem quer guardar dias festivos, quem quer guardar sábados, Paulo diz que tudo isso é em vão, né? Paulo, que era judeu, Paulo, que era homem instruído na lei, Paulo, que era zeloso, fariseu, crescido aos pés de Gamaliel,
entendeu isso muito rápido, que o sábado não era nada. O sábado era apenas um símbolo que Israel estava aprendendo com Deus para no futuro entender que a perfeição se encontra em Jesus. Aliás, Jesus Cristo é o próprio tabernáculo de Deus, como já viemos falando. Ao encarnar-se, tornou-se semelhante a nós. João 1,14, Hebreus 9, 11, 12. E com sua morte e ressurreição fez-nos acessível ao trono da graça, na qual hoje entramos ousadamente. Hebreus 4,16. Então hoje, eu e você temos diretamente a entrada no Santo dos Santos. Hoje eu e você podemos chegar diante do Santo dos Santos, coisa que só o sacerdote podia, só o sumo sacerdote, melhor dizendo, porque nem os próprios sacerdotes que auxiliavam Arão podiam. E isso não era qualquer hora, precisava se consagrar. Mas com a morte de Jesus, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Hoje, quando eu e você dobramos o nosso joelho, nós já estamos na sala do trono. Eu e você já estamos diante do Santo do Santo. Eu e você já estamos diante do Senhor. É isso que Israel estava sendo ensinado para entender, que infelizmente não entenderam, porque Jesus veio e eles não compreenderam. Mas eu e você, que compreendemos, fomos enxertados na oliveira verdadeira, como diz Paulo em Romanos. Eu e você temos hoje o direito de entrarmos no Santo dos Santos a hora que quisermos. Basta que dobramos o nosso joelho com o coração reto, verdadeiro, diante do Senhor. Então Jesus hoje é o sábado verdadeiro. Não precisamos mais de um símbolo, precisamos de algo que é perpétuo e verdadeiro. Dai-vos de comer. Hoje, ao programarmos o Evangelho, outra coisa nos fazemos, senão alimentar os famintos com a palavra de Deus. Mateus 28, 18, 20, Lucas 19, 13. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos alimentando a alma dos famintos quando anunciamos Cristo Salvador. Portanto, evangelizamos e façamos missões enquanto há tempo. A fome espiritual nunca foi tão acentuada como nos dias de hoje. Amós 8, versículo 11 ao 12. Então, o convite é que anunciemos o Senhor Jesus Cristo ao mundo pecador e faminto. Não podemos nos calar. Precisamos fazer missões, precisamos evangelizar, precisamos pregar nas praças, não só dentro da igreja. Não podemos ficar presos ao templo. Nós temos que sair do templo. Jesus não mandou ficarmos no templo. Jesus mandou sair. A igreja precisa entender que não é o pecador que tem que ir até a igreja. É a igreja que tem que ir até o pecador. Foi exatamente o que Jesus fez. Jesus não ficava na sinagoga. Jesus não ficava no templo. Jesus saía por todo Israel, por todo lugar, anunciando a salvação através da sua pessoa. Eu e você, a igreja, a noiva do Senhor, precisamos fazer a mesma coisa, porque o mundo precisa, principalmente neste dia atual que vivemos, aonde o pecado tem tomado conta, prostituição, homossexualismo, lesbianismo, ideologia de gênero, crime, atrocidades, tudo mostra que eles precisam de salvação. E eu e você temos a palavra da vida e precisamos levar a este mundo.
subsídio bíblico teológico. Jesus é a palavra, verbo, viva. A Bíblia é a palavra escrita. Jesus é o pão da vida. E em Mateus 4,4 ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Portanto, comemos a sua carne ao receber a palavra de Deus. Esse é o símbolo mais forte da igreja. Quando participamos da Santa Ceia, quando participamos do cálice, simbolicamente, né? Porque ninguém aqui é canibal, comemos e bebemos o seu próprio corpo e sangue. Essa é a maior comunhão da igreja com o Senhor. E por isso o Senhor disse: fazei isto em memória de mim, todas as vezes. Todas as vezes é sempre, não uma vez no ano ou quando você quer, todas as vezes. Há igrejas que fazem toda semana, a minha, Assembleia de Deus, faz uma vez por mês. Isto mostra que estamos em comunhão com o Senhor. Conclusão: no Antigo Testamento, apenas os sumos sacerdotes e seus filhos tinham o direito de comer dos pães da proposição. A única exceção foi Davi e seus homens. Marcos 2, 25 e 26. Através de Cristo, porém, temos acesso não somente aos pães da proposição, como também ao lugar mais santo do tabernáculo. E todas as vezes que nos reunirmos para celebrar a ceia do Senhor, lembremos-nos do que Jesus é a presença eterna do Pai entre nós. 1 Coríntios 11, 23, 24. Ele é o pão da vida. Amém? Como eu venho dizendo, ele é o pão. Hoje, eu e você podemos entrar à presença do Senhor e podemos comer esse pão todas as vezes em memória do Senhor. Faz referência aí de Davi. Quando Davi fugia de Saul, ele entrou no templo e o sacerdote deu o pão que era só do sacerdote. Foi num caso específico. Mas hoje não. Hoje eu e você podemos comer o pão da propiciação, a hora que quisermos. Eu e você podemos participar a hora que quisermos. O que era só um símbolo para Israel, para a igreja tornou uma realidade. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Convido você, que ainda não está inscrito no nosso canal, a se inscrever. Digite lá, paulo.delanhese. Compartilhe os nossos vídeos com seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Deus abençoe. Amém?